Bem-vindo a uma exploração esclarecedora do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Este texto antigo, tradicionalmente considerado como tendo sido composto por Moisés, serve como pedra angular da narrativa bíblica, preparando o cenário para as histórias de fé, promessa e redenção que se desenrolam nos livros subsequentes. O Gênesis, em sua rica tapeçaria de contos, é dividido em duas partes principais, a história primitiva e a história patriarcal. A história primitiva, abordada nos 11 capítulos iniciais, conta a história do período mais antigo do mundo, detalhando a criação, a queda do homem e o grande dilúvio. A história patriarcal, por outro lado, narra a vida dos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e José. Estas narrativas, na sua totalidade, moldam a nossa compreensão do mundo de acordo com a Bíblia. Hoje, nos aprofundamos no capítulo 5, parte da história primitiva, que apresenta a genealogia de Adão a Noé. O capítulo 5 de Gênesis começa com uma recapitulação da criação do homem e da mulher. É um eco da história primordial encontrada no primeiro capítulo de Gênesis, uma reafirmação dos nossos primórdios. O primeiro versículo deste capítulo diz: "Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez." A frase, "a semelhança de Deus", é absolutamente crucial aqui. É um poderoso lembrete da nossa origem divina, da nossa herança partilhada com o Criador. Esta frase não é apenas uma alusão à nossa forma física, mas sim uma declaração profunda sobre a nossa natureza espiritual. Somos, em essência, seres espirituais tendo uma experiência humana. Somos capazes de ter amor, sabedoria, criatividade e todos os outros atributos divinos que fazem parte da natureza de Deus. Agora vamos nos aprofundar no segundo versículo. Novamente, vemos dar ênfase na criação simultânea do homem e da mulher, ambos compartilhando a semelhança divina, ambos igualmente abençoados pelo Criador. Eles são chamados coletivamente de Adão, que em hebraico significa humanidade. Isto reforça a ideia de que todos os humanos, independentemente do sexo, carregam dentro de si a centelha divina. O terceiro, quarto e quinto versículos nos dão um deslumbre da vida de Adão. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome de Sete. A expectativa de vida de Adão, conforme registrada aqui, é de 800 anos após o nascimento de Sete, e então ele morre aos 930 anos de idade. Esta surpreendente longevidade é uma prova da vitalidade das primeiras gerações da humanidade, uma vitalidade que parece ter diminuído ao longo dos tempos. Assim, esses versículos preparam o cenário para a linhagem que se segue, estabelecendo a conexão divina. Eles nos lembram de nossa herança divina, da essência espiritual que carregamos dentro de nós e do potencial divino que podemos explorar. Esta é a mensagem central dos primeiros 5 versículos do capítulo 5 de Gênesis. Seguindo em frente, encontramos a linhagem de Adão a Jarede. Nesta sessão, nos aprofundamos em uma jornada genealógica que abrange 10 gerações, começando com Adão e culminando com Jarede. A idade de cada patriarca no nascimento de seu filho notável e sua expectativa de vida total são meticulosamente documentadas, destacando a longevidade dessas primeiras figuras bíblicas. Vamos começar com Sete, nascido de Adão, gerando outros filhos e filhas. No total, Adão viveu 930 anos antes de morrer. Enos, filho de Sete, quando tinha 105 anos, é o próximo elo desta cadeia. Sete viveu 800 anos após o nascimento de Enos, sendo pai de outros filhos. A expectativa de vida de Sete foi de 912 anos no total, antes de sua morte. Esse padrão continua com Kenan, Mahalalel, Jared e outros, cada um gerando um filho significativo e vivendo centenas de anos depois disso, tendo mais filhos.
A idade destes patriarcas no momento do nascimento do seu filho notável e a sua esperança de vida total, muitas vezes superior a 900 anos, retratam-nos de fato como figuras de grande longevidade. A frase "e ele morreu" é repetida após o relato da vida de cada patriarca. Esta repetição serve como um refrão sombrio, um lembrete claro da mortalidade do homem. Apesar da extraordinária longevidade destas primeiras gerações, cada história termina com o mesmo fim inevitável: a morte. Esses versículos refletem a visão bíblica da transitoriedade da vida. Mesmo figuras de grande idade e importância, feitas à semelhança divina, não estão isentas da experiência humana universal da mortalidade. Esta linhagem sublinha a mortalidade do homem, apesar da sua semelhança divina. A narrativa toma um rumo distinto com a introdução de Enoque no versículo 21. Este versículo marca um desvio intrigante da escrita genealógica. Enoque, filho de Jared, não está apenas listado entre os ancestrais. Aqui, o texto reserva um momento para destacá-lo, afirmando: Enoque andou com Deus. O que significa esta frase "andou com Deus"? Sugere uma profunda conexão espiritual, uma companhia com o divino. Esta é uma descrição única, pois a frase só aparece 2 vezes em toda a Bíblia. O outro exemplo refere-se a Noé, de quem discutiremos em breve. A vida de Enoque também é única em sua duração. Embora seus antepassados tenham vivido durante séculos, a jornada terrena de Enoque terminou aos 365 anos de idade, uma vida significativamente mais curta do que a de seus contemporâneos. No entanto, é crucial notar que Enoque não morreu no sentido convencional. O texto diz que ele não existia, pois Deus o levou. Este misterioso afastamento da vida, combinado com a sua descrita companhia com Deus, marca Enoque como uma figura excepcional entre os patriarcas antediluvianos. Seguindo Enoque, a genealogia continua através de Matusalém, que detém o recorde de maior longevidade na Bíblia, atingindo a idade avançada de 969 anos. O filho de Matusalém, Lameque, dá à luz um filho que chama de Noé, levando-nos ao final desta sessão genealógica. Os nomes Enoque e Noé têm significados significativos no contexto bíblico. Enoque significa dedicado, talvez refletindo seu relacionamento único com Deus. Noé, que significa descanso ou conforto, prenuncia seu papel em proporcionar uma espécie de descanso da maldade da humanidade que Deus observa em Gênesis 6. Esses versículos sugerem a narrativa que está por vir, com o destino excepcional de Enoque e a introdução de Noé. Como veremos nos capítulos seguintes, esses indivíduos desempenham papéis cruciais no desenrolar da história do relacionamento da humanidade com Deus, preparando o cenário para os eventos dramáticos que ainda estão por vir.